A todos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui. É uma honra, apesar de que esse horário eu fico inchada, mas assim, eu agradeço a Deus, me sinto honrada por essa oportunidade da nossa querida irmã Cris. Bom, eu vou logo para a palavra e eu creio que hoje Deus vai falar conosco. Ontem eu orei ao Senhor e pedi a Deus uma palavra e veio ao meu coração forte essa palavra e eu vou ministrá-la hoje. Em Mateus capítulo 18, versículo 2, ele fala assim: e Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, eu vou só repetir aqui. Jesus, nesse momento, coloca uma criança no meio ali das pessoas e dos discípulos, e ele fala: em verdade eu vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E esse texto aqui, uma vez eu meditando nesse texto, eu pensei, por que o Senhor falou para nós sermos como criança, né? O que a criança tem, quais são as características de uma criança, para Jesus falar que nós deveríamos ser como uma criança. Ainda fala assim que de modo algum, né? E outras versões fala jamais. Então, assim, por que tão assertivo de falar que para entrar no reino dos céus, para você entrar no reino dos céus, é necessário. Aí Jesus pega uma referência, né? Olha que forte. Jesus pega uma referência de uma criança e diz: você precisa ser como esta criança para que você entre no reino dos céus. E aí eu comecei a pensar e meditar: por que ser como uma criança para você poder entrar no reino dos céus? Por quê? Né? E aí comecei a meditar sobre as características de uma criança, né? E ser como criança, quando fala aqui, não é ser infantil, tá bem? Quando Jesus fala aqui para você ser como criança, não é você ser infantil, não é você ser um menino, né? Não é você deixar de ser prudente, deixar de ter o discernimento, né? Porque a gente sabe que a criança, ela tem menos discernimento do que um adulto. A gente sabe que a criança, ela não tem maturidade. Então, mas será que é isso que Jesus está falando? Será que é não ter maturidade? Será que é ser infantil? Não. Na verdade, quando Jesus fala para ser como criança, nós temos algumas características da criança que o cristão, ele tem que se comportar como tal, para que nós possamos entrar no reino dos céus, né? E quais são nessas características? Em primeiro lugar, quando uma criança ela nasce, ela tem uma referência, né? Ela tem uma referência de autoridade. Então, quando uma criança nasce, quem ali cria aquela criança, aquela autoridade que cria aquela criança, ela representa como Deus. Então, para aquela criança, aquele responsável, aquela pessoa que a cria, ele é como um Deus, é uma figura de Deus, né? Então, assim, vou até dar esse parênteses aqui, que a importância, né, que às vezes você, adulto, você pai, você mãe, você tem diante do seu filho. Por quê? Porque você representa Deus para ele. Então, até ele ter total consciência, você é como uma figura de Deus. Ou seja, a sua palavra é a regra, né? As suas atitudes são a que se torna lei para aquela criança. Porque a criança, ela nasce sem informações. Então você vai gerar aquelas informações, tirando as outras informações que a gente sabe que é hereditária, sanguínea, espiritual, e vai a fundo. Eu estou dizendo no sentido de moldura, né, de atitudes, de caráter, aquilo tudo. Quando ela nasce, ela tem uma representação, que é o adulto, né, que é o que geralmente é o pai, ou quem adota, e ali você passa a ser como uma figura de Deus. Por isso que os pais, ele têm tanta autoridade sobre os filhos espiritualmente, porque Deus, ele confia aquela criança na tua mão.
Ele confia para você porque você está representando ele. Então, tudo que você falar, aquilo ali se torna uma regra. E não é diferente quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. E por que é necessário nascer de novo? Exatamente que agora a sua figura de autoridade, agora a figura que você vai seguir não é mais o homem, não é mais uma autoridade da terra como seu pai ou sua mãe, mas agora Deus é o seu pai. Né? Deus é o seu Senhor. Agora não tem mais desculpas de falar, mas quando eu nasci era assim, minha mãe me ensinou. Não, é necessário você nascer de novo para que agora você cresça, né, com uma nova instrução, com um novo direcionamento, que é o direcionamento de Deus. Deus agora é o seu Pai. Né? E a gente vê muito na Bíblia essa analogia entre filho e pai, filho e mãe. E Deus, ele representa para nós, biblicamente, como pai, né? Como pai, também como Senhor. Mas aqui, nesse caso que a gente está aqui falando, a gente vai usar essa parte quando Deus, ele se representa como pai, a figura de filho, né? E por que, voltando agora, pegando as características dessa criança, a criança, ela é inocente, né? E o que é inocência, né? O que é essa questão de ser inocente? O inocente, ele tem a falta de culpa. Ele não consegue cometer atos ilícitos, né? Ele é desprovido da malícia. Quando eu estou falando aqui criança, né, irmãos, não estou falando que existem exceções, né? Existem crianças que muito cedo a gente já sente aquela maldade, né? Existem crianças que já são um pouco malignas, que, né, nascem, infelizmente, em lares muito destruturados. Não estou falando disso, estou dizendo de um padrão de criança normal, né? Até os seus 5 anos de idade, ela tem essa inocência, até menos às vezes. Ser desprovido da malícia, né, da maldade, ela tem uma pureza. Em Salmos 26, vamos abrir aí, aqui a gente não tem um telão, tem que abrir. Salmo 26, no versículo 1, ele vai falar assim, ó. Salmo 26, ele fala assim: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examine-me, Senhor, e prova-me, sonda-me os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os teus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com os homens falsos e com dissimuladores, não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com ímpio não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Quer dizer, eu quero lavar as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Olha que interessante que Davi está falando aqui, né? Eu quero ser inocente para estar diante do altar. Quero lavar minha mão nessa água da inocência. A gente sabe que Adão e Eva, né? Quando Deus criou Adão e Eva, eles ali não tinham, eles eram inocentes, né? Eles não tinham malícia, não tinham pecado. E esse estado é que Jesus, ele espera de nós, porque quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o homem, criou a mulher, aquele início ali de Adão e Eva é o plano de Deus perfeito para os seus filhos, para a humanidade. Aquele é o plano perfeito de Deus, né? Qual é o plano perfeito de Deus? É exatamente aquilo que a gente vê ali, que Deus fez com Adão e Eva. Homens e mulheres sem pecados, inocentes, né? Puros, né? E então, assim, o que foi que trouxe ali para Adão? Quando Adão e Eva, eles pecam, naquele momento entra uma malícia, e aí eles percebem que eles estão nu. E a gente vê que a criança, até ela ter essa percepção de malícia, quantas crianças, é o pai e a mãe que falam, olha, fecha a perninha, não pode levantar o vestidinho, olha, por quê? Porque ela não tem malícia. Então, quando o Senhor fala assim, eu quero que você seja como uma criança, que a gente leu em Mateus, Deus está falando, eu quero que você volte à inocência. Eu quero que você tenha inocência, ou seja, que você seja livre de malícias. A criança, ela é livre de malícia. Você olha para uma criança, ela é pura.
ela não vê maldade. E por que que Deus fala, seja como uma criança, e eu estou dando referência da inocência? Porque quando você é cheio de malícia, você acaba sendo uma pessoa que você perde muita coisa diante da igreja, porque o malicioso, ele acaba não tendo a visão de Deus. Então ele não rompe, ele não vai nos lugares, porque ele é malicioso. Ele fala que eu não vou. Por quê? Porque ele já tem uma malícia, uma maldade na sua mente. E o cristão, você pode ver quando o crente ele nasce de novo, quando verdadeiramente você tem um encontro com Deus, e verdadeiramente você nasceu de novo, que eu creio que muitos aqui viveram isso, né? Acredito até que todos. Quando você vive esse encontro com Deus e você nasce de novo, a primeira coisa que você fica é assim. E as pessoas até falam, você é muito inocente. Eu lembro quando eu me converti, eu ouvia muito isso. Você é muito inocente. Não é inocência. Você tá agora, você tira a maldade, esse peso, né? Esse peso da malícia. Você fica leve. E isso para o evangelho, irmãos, é importantíssimo. É importantíssimo essa leveza da falta de culpa, da inocência, o não cometer pecado desprovido, uma pureza, você ser puro. 1 Pedro 2. Peraí. Quem abrir primeiro, leia. Eu já abri. 1 Pedro 2, ele fala assim, despojando-vos, portanto, de toda a... 1 Pedro 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança, recém-nascida, o genuíno leite, para que por ele vos seja dado crescimento de salvação. Mais uma referência bíblica para que Deus nos coloca como crianças. Desejai como um recém-nascido o genuíno leite espiritual. Antes vem falando, tira de você, no versículo 1, toda a maldade, todo o dolo, toda a hipocrisia, toda a inveja, toda sorte de maledicência. Seja puro como uma criança. Sabe uma coisa que eu estava vendo um vídeo muito bonito esses dias? Que era duas crianças brincando, e ela falava assim, isso aqui é comidinha. E a outra criança falava assim, não, isso não é comidinha, isso é pedrinha. E ela falou assim, não, isso é comidinha e é batata. Ela falou, não, não é batata. Ela é batata sim, ela não é batata. Ela é batata sim. Aí ela não é batata. Aí ela falou assim, Ana Clara, é batata. Ela virou e falou, tá bom, então é batata. E ela falou, tá bom, eu vou falar que é batata. Aí ela fez, batata, batata. E eu falei, olha que pureza dessa criança despojando da inveja. Não há isso entre pequenininhos. Eles são autênticos. Então, naquele momento, ela falou, tá bom, então eu vou falar batata. Então, assim, você vê a inocência, a falta de vontade de guerrear, de briga, de porfia. Não, é a minha palavra que vai prevalecer. Não, a criança, ela tem essa pureza. E Deus, ele fala para que nós sejamos como criança. Em Tiago, capítulo 1, 21, ele também fala isso. Ele fala, portanto, despojando de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, eu quero colocar como referência aqui a inocência da criança, né? Uma outra característica da criança é que ela perdoa. Vocês já viram criança, irmão, guardando mágoa? Criança é muito instantânea. A criança, quando você faz uma coisa, ela tá chateada. Quando o pai ou a mãe vai castigar seu filho, no momento a criança chora, faz. Mas daqui a 3 minutos ela tá como? Mamãe, mamãe. Por quê? Porque a criança, ela não tem a malícia. Ela é pura. Então a criança, ela perdoa com facilidade. Aí vocês vão entender por que que Jesus coloca uma criança na frente de todo mundo e fala, se não ser igual a uma criança, você não entra no reino de Deus. E o que que essa criança tem? Vamos falar mais uma característica de uma criança hoje, nessa manhã. A criança, ela perdoa com facilidade.
A criança, ela perdoa por quê? Porque ela não tem muita... Sabe qual uma coisa muito interessante sobre a criança? Ela tem pouca bagagem. Olha que interessante, hoje isso aqui já é uma revelação agora na hora, fresquinha. A criança, ela tem pouca bagagem, ela não tem a bagagem que o adulto tem. E como ela tem pouca bagagem, ela tem pouca informação, então ela é muito livre mentalmente das coisas. Ou seja, ela não tem bagagem de trauma ainda. Tá? Quando eu estou falando aqui de uma criança, é uma criança pequena. Porque quando Jesus coloca aquela criança, provavelmente era uma criança pequena, bem pequena. A criança, ela não tem toda uma bagagem, porque o que muitas das vezes acontece conosco é que a gente vem, né, com muitas bagagens, uma trajetória às vezes árdua, é muito lixo, né, vou colocar a palavra lixo, muita coisa que nos moldou e nos fez ser carrancudos, a pele endurecida. Quando eu falo pele, eu estou falando no sentido alma, né, dando uma analogia aqui, a pele endurecida, cascuda, e aí você passa a já não ser leve. Então agora você não perdoa porque você tem um monte de bagagem dentro de você que você carrega. Por isso que Jesus fala? Olha que coisa tremenda. O meu fardo é leve. Por que ele fala que meu fardo é leve? Porque ele está falando assim, larga o teu e pega o meu. O que ele fala? Aquele que não abre mão, aquele que perde a sua vida, na verdade ele acha a sua vida. E por que Jesus fala que para andar com ele você tem que negar a si? Você tem que, entre parênteses, perder para achar. O que ele está querendo dizer? Joga a sua bagagem, o seu lixo fora e venha nascer de novo e ser como uma criança comigo, porque eu sou leve, eu sou puro, o meu fardo é leve. O que Jesus está falando para você? Toda essa bagagem que nos leva, que deixa de ser o quê? Criança. O que te deixa de ser criança quando você passa a colocar dentro de você informações? E aí você tira a pureza. O que Jesus está falando? Arranca toda essa bagagem que você carrega, tira ela e agora coloca essa bagagem aqui, ó. Agora o que você vai comer e vai colocar para dentro? É esse alimento. Por isso que ele fala o quê? Como recém-nascidos desejo leite genuíno. Leite genuíno é Bíblia, palavra. Queira como um recém-nascido o desespero do leite genuíno, que é o renascimento, é agora a nova doutrina, agora é a nova lei da sua vida, a lei da sua vida, a estrutura. Deus, ele não é, eu não vou nem falar essa expressão, mas Deus não é, eu ia falar uma expressão, mas Deus não é homem, vou falar assim porque está na Bíblia, melhor expressão bíblica. Deus não é homem para ele te chamar para esse reino, não sabendo que você carrega um monte de maldade, um monte de malícia. Deus, ele não é homem para não saber que você precisa agora de uma nova estrutura. E como é que quando Deus fala vai para o ID, ele está falando do bandido, do traficante, do órfão, da viúva, enfim, da prostituta, dos malfeitores. Deus está chamando todo mundo. E como é que pode Deus chamar toda essa raça, como João falou, raça de víbora? Como é que Deus chama toda essa raça e fala assim, eu quero que você seja meu filho. E agora eu quero que você seja como uma criança para entrar no reino dos céus. Um homem cheio de malícia. Irmãos, se está na Bíblia, porque quando você entra, você regenera, você reestrutura, você renasce, você muda, você transforma. A transformação é real, ela é existente, ela existe. A transformação, ela é muito mais do que nós imaginamos, é um milagre. Fala para mim se o nascimento de um bebê não é um milagre. Mostra para mim aonde está a resposta da ciência, como que um homem com uma mulher gera um ser pensante, falante, que enxerga, que escuta, como que um ouvido sai de uma mulher, pelo amor de Deus, um cérebro, um coração, um olho, uma boca. Que resposta é essa? É um milagre. Da mesma forma, o seu renascimento espiritual é um milagre. Então não diga para mim que não tem como você ser inocente, porque se o Senhor está mandando você ser como criança, é porque há como e possibilidade de reestrutura emocional, de reestrutura psicológica, de reestrutura da alma. Você tem que como mudar todo. E quem aqui é crente há muitos anos sabe, já viu resultado de pessoas absurdas que quando entra na igreja você fala, quem é você? Você mudou completamente. Seu olhar está diferente, a sua palavra está diferente, você é como uma criança.
Como eu já vi, irmãos. Eu não sei se alguém aqui já teve o privilégio. Eu entrei no Rio de Janeiro, da igreja do pastor Marcos Pereira. Pastor Marcos Pereira é um homem que trabalha com bandido. E a igreja dele só tem ex-bandido, ex-homens criminosíssimos. E quando você entra ali, você vê uma pureza que para você, aquele homem ali, meu Deus, nunca, jamais fez qualquer coisa. Porque quando você olha ali você vê a verdadeira essência e resultado que uma palavra, o poder do Espírito Santo faz na vida de um homem. Então, quando Deus fala para ser como criança, ele está falando perdoa. A criança facilmente perdoa, ela não guarda, igual um adulto. Ela não para de falar com uma pessoa, aleluia. Sabe quem para de falar com a pessoa é o pai da criança. Quando duas crianças brigam, fala para mim, você que está aqui, fala só na sua mente, porque não tem como abrir áudio. Fala para mim na sua mente, quando duas crianças brigam, quem é que fica brigado um com o outro? É a criança ou é o pai e a mãe? A criança, quando briga, ela pode se bater todinha. Daqui a 2 minutinhos elas estão brincando e desesperadas para brincar juntas. Quem é que não deixa brincar mais? A malícia do pai e da mãe. A mãe e o pai não deixam essa criança brincar mais. E ela chora na janelinha, assim, com a mão assim, ó. Chorando, as águas caindo, porque ela quer brincar de novo com aquela criança. Por quê? Porque não há malícia, ela perdoa. Não, mas eu briguei tanto. Sabe por quê? Porque a criança tem um verdadeiro sentido da coisa. Porque a criança sabe que aquilo ali foi só um momento. Ela naquele momento, ela brigou, daqui a 2 minutinhos ela volta à essência dela, pura, inocente. E a outra também lá, dos dois lados. Os dois lados. E ela pode até falar assim, eu não gosto de você, mas daqui a 2 minutinhos fala, vamos brincar. E quem fala assim, não, você não vai, é a mãe. Quando vê, tá a mãe e o pai se atacando lá fora e as duas crianças se amando lá dentro. Por isso que Jesus fala para ser como criança. Porque a Bíblia diz que nós temos que amar o inimigo. Fala para mim, como é que você ama o inimigo se você não tiver um coração como de uma criança? Como é que Jesus, ele não fala para você perdoar aquele quem você ama, ele manda você perdoar aquele que te apunhalou pelas costas. Ele manda você perdoar o teu inimigo. Ele manda você dar de comer ao inimigo. Fala para mim, isso não tem que ser como criança. Marcos 11, 25. Aqui, Marcos 11, 25, fala assim, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa, para que vosso Pai Celestial perdoe você também. Mas se não perdoardes também, vosso Pai Celestial não vos perdoará. Na medida que você perdoa, Deus te perdoa. Em Colossenses 3:13 fala, suportai-vos uns aos outros. Em Mateus 18, 21, Pedro pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar? A criança, ela não tem o orgulho que o adulto tem. Ela é leve. Ela perdoa. E por isso que quando você entra numa casa, o sorriso de uma criança, ela é contagiante. Porque não é um sorriso que leva à falsidade. Uma criança, quando ela não está satisfeita, ela não vai sorrir. A criança pode estar um caos. A criança é leve. Porque ela não tem bagagem de inveja. Ela não tem bagagem de ciúmes. Ela não tem bagagem de malícia. Então ela não guarda. Ela não tem rancor. Ela não perde tempo raciocinando, remoendo. E eu quero aproveitar aqui um parênteses, para de remoer isso na tua vida. Eu quero um parênteses aqui profético, o Senhor me toca para falar isso agora. Para de remoer isso. Vamos tirar isso do seu coração. Vamos perdoar. Libera ele, libera ela. Porque se você não liberar agora, quem está ficando prisioneiro é você. Quem vai deixar de sorrir como uma criança sorrir é você. Você vai perder o sorriso do seu rosto. Você vai perder a leveza do teu rosto. Você que vai andar amargurada ou amargurado. Você que vai ter uma vida pesada. Você que vai viver sem a leveza pesada. Abre mão desse peso. Jesus fala para perdoar, sabe por quê? Porque você não tem como carregar uma coisa se você é tão ruim como a pessoa. Tá? E quando você não perdoa, é como se você dissesse assim, eu sou melhor do que ela. Eu sou melhor do que ele. E no nosso reino dos céus não existe melhor ou pior. Nós somos todos iguais. Falhamos, erramos.
E o que que Deus fala? Deus não fala assim, ó, se você não perdoar, o outro não vai te perdoar. Deus fala que ele não vai te perdoar. Acabamos de ler o texto. Acabamos de ler o texto. Da medida que você perdoa, eu te perdoo. Acabamos de ler o texto. Então, por quê? Porque Deus está querendo dizer assim, você não perdoa, e eu não tenho que te perdoar das suas falhas, dos seus erros. O seu pecado só é diferente, o seu erro só é diferente. Então, eu quero hoje declarar, perdoa, tá bem? Perdoa. Seja como uma criança. Não arrasta isso para sua vida, não. Seja como uma criança que daqui a 2 minutos tá tudo bem, já passou, já acabou. Não guarda certas coisas, mas é tão leve quando a gente não guarda, quando a gente releva. É tão leve quando a gente entende, é tão leve quando a gente olha para o outro lado. É tão bom. É tão bom quando você começa a se colocar no lugar daquela pessoa. Aí você fala, não, mas o que ela fez foi um absurdo. Quantos absurdos você já fez nessa vida? Então, se coloca no lugar daquela pessoa. Mas, Senhor, ela é ignorante. Oh, Deus. Então, hoje você vai liberar essa pessoa. Eu declaro na sua vida que você vai ser como uma criança leve. E você vai perdoar. Não carrega isso. A criança, outra característica de uma criança é que ela não faz distinção de pessoas. A criança, ela não tem um preconceito. A criança, ela não despreza por conta de cor, por conta de dinheiro. A criança, ela não despreza. Quantas vezes a gente vê uma criança que ela é criada por babá, né? E aquela babá, às vezes, tão simples, às vezes até sem beleza, às vezes com uma cor diferente dos seus pais, mas aquela criança ama de todo o coração aquela pessoa. E ela não faz a distinção, ela fala com as pessoas sem fazer distinção de raça, de dinheiro. Ela vai falar a criança vai falar com o mendigo igual ela fala com o rico. Porque a criança, ela não tem um preconceito. O que é o conceito? Bagagem. Tá? Conceito é bagagem. Que bagagem é essa? Cultural. É bagagem dos seus pais que te carregam. Bagagem de quem você do seu cotidiano, das pessoas que te rodeiam. Isso é bagagem. Então, o que é o preconceito? Excesso de bagagem que você tem e você cria um conceito. E aí aquele conceito olha, esse aqui eu não falo por conta disso, esse aqui eu não faço por conta disso, esse aqui eu não... E o que o Romanos... Desculpe, irmãos. Romanos, vamos abrir aí, Romanos capítulo 2. A gente vai ter que falar um pouco de Bíblia, eu vou correr já. Em Romanos capítulo 2, versículo 11, ele fala assim, porque para Deus não há acepção de pessoas. A criança, ela não faz acepção, né? Ela vai escolher aquele amiguinho que pro pai fala, não anda com fulano, não. Criança não tem isso. Então, Deus, ele não faz acepção. Então, ou seja, você precisa ser como uma criança, de não fazer acepção de pessoas, não ter o preconceito por pessoas, porque Deus, ele não tem isso. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele não rejeita porque nasceu com o nariz maior, ou a orelha, porque fala torto, porque fala gago, porque não sei o quê. Deus não faz. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Deus, ele escolhe as coisas loucas para confundir as que são. Então, Deus, ele não fala assim, eu vou escolher o mais forte. E olha, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus quebra isso. De Gênesis e Apocalipse, ele quebra isso. Porque Deus, em nenhum momento, ele cria ele quebra tanto que ele quebrou com o próprio Jesus. Porque lá em Isaías diz que nem a feição de beleza Jesus tinha. E Isaías, quando profetiza, fala que Jesus era um homem simples. Então, assim, Deus, ele vem quebrando tudo isso desde de Gênesis, né? Ao invés do adulto, ele fala com uma criança, falou com Samuel, ao invés de falar com Eli, né? Deus chamou, ao invés de chamar o filho primogênito, ele chama Davi para ser rei, né? Deus quebra muito essas coisas, sabe por quê? Porque Deus não tem um pré-conceito. Deus não tem uma moldura, né? Só se você for assim é que entra aqui. Só se você for branco, só se você for preto que você entra aqui, né? Só se você for amarelo, né? E às vezes a gente faz acepção de pessoas sem perceber dentro da igreja, né? Eu não falo com fulano porque ela tem falhas. Eu não vamos colocar essa irmã no nosso meio porque ela tem falhas. Essa irmã é muito problemática, eu não vou nem andar com ela. E Jesus está falando o quê? Eu não rejeito ela.
Eu amo, eu tô cuidando, eu tô dia e noite trabalhando com ela, eu me matei, eu dei minha vida por ela. Fala para mim o pai que rejeita os seus filhos. Eu amo meu filho. Para você ele é feio, para mim ele é lindo. Fala para mim quem é a mãe que acha o filho feio. Aí você, quem é você para falar que o filho é feio? E Jesus está falando, ô, é minha filha também, por que você está desprezando minha filha? Irmãos, Paulo foi desprezado. Paulo foi desprezado. O que trouxe Paulo as pessoas entenderem? Foi o poder de Deus. Porque quando eles viram que quem estava levando Paulo era o Espírito Santo, tiveram que se calar e se render e aceitar. Porque Deus não tem preconceito. Pedro, por acaso, quis ir na casa de Cornélio? Fala para mim se Pedro quis ir para a casa de Cornélio. Pedro tinha preconceito. Por isso que Deus fala, seja como criança. Ô Pedro, você quer falar que é imundo aquilo que eu purifiquei? Porque Deus mostra para Pedro e fala, quem é você para ir na casa de Cornélio? Não, mas Cornélio é um gentil, eu não vou em casa de gentil. Eu só entro em casa de judeu, rabanda súpia. Eu só entro em casa de judeu. Eu só entro em casa de missionários, irmãs. Eu sou pastor e não falo com qualquer um. Eu sou missionário e não falo com qualquer um. Que? Deus não faz acepção de pessoas. A criança fala com todo mundo, irmãos. A criança vai dar um abraço em quem você não quer abraçar. A criança corre e diz, eu te amo em quem você odeia. Porque a criança não tem bagagem que nós temos. Por isso que Tiago fala que isso aí é do mundo carnal e diabólico, a inveja, porfia, maldade, essa malícia. Tiago fala, é mundana, animal e diabólica. Mas o que é no reino de Deus? Paz. Outra característica, vou acelerar. A criança é amorosa. Em Mateus 5, 43, Mateus 5,43, ele vai falar assim, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Eu, porém, vos digo, amai o seu inimigo e ora pelos que vos perseguem. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tem? Não faz o publicano também o mesmo? Então, aí ele fala aqui, portanto, sejam vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Seja amorosos, né, manso, né, e a palavra, o provérbio diz, né, que a palavra mansa, ela apaga o furor. A criança, ela é amorosa, né? Você não vê criança não vê criança assim, criança é amorosa, criança é leve. Então, a criança, ela é suave. Quem é que não fica todo derretido quando uma criança fala? Quem é que não fica todo derretido com uma atitude de criança? Fala para mim qual é o adulto que não se rende quando vê esse carinho. Ela é amorosa. E Deus, quando ele fala, seja como uma criança para tu entrar no reino dos céus, Deus está falando, seja amoroso. Seja amoroso. Dá um sorriso. Dá um abraço. Seja amoroso, irmãos. Seja amoroso. A igreja, ela tem que ser amorosa. A igreja, ela tem que ser que abraça. Eu até me emociono, porque quando eu vejo a maldade, né, que vem cada vez mais se infiltrando dentro da igreja, e a igreja vai perdendo o propósito que é a cura, a igreja cura. A igreja abraça. A igreja nunca rejeita. A igreja não descarta quem dá trabalho, nunca, nunca. A igreja não joga pro lixo quem não presta, pelo amor de Deus, que não existe ninguém que não presta. Não existe. Não existe. Nós somos amorosos para lidar com os outros, nós temos paciência, amor, compreensão, os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo é tudo que uma criança tem, irmãos. Paciência, longanimidade, amor. Longanimidade, seja longânimo, né? Eu não sei se dá tempo. Quanto tempo? Que horas são, Cristo? Estou perdida aqui. São 45. Ih, acabou meu tempo já. Misericórdia, vou ter que deixar a segunda parte para depois, que é quando a gente fala do adolescente. Mas eu vou fechar, tá bem? Mas eu vou deixar isso, Cris, para uma segunda parte, que tem a segunda parte, que é sobre exatamente você se contentar, e isso é muito bom, e depois da parte da adolescência também, que é muito bom essa referência. Eu vou deixar para uma segunda parte, eu vou encerrar aqui, que é a criança,
ela confia, tá? Então, eu quero encerrar hoje, não vou nem falar do confia também, porque ela faz parte também da segunda parte. A segunda parte a gente vai falar num outro, da outra vez quando a Cris me chamar, eu vou falar a segunda parte. Me lembra, Cris, que eu vou falar da segunda parte, sobre isso que eu hoje trouxe para vocês. Isso aqui foi algo que Deus falou no meu coração muito forte. Então, eu vou parar aqui e vou dizer para você, seja como uma criança, com essas características de uma criança, né? Inocente, puro, perdoa. E aí você fala, tem como? Tem, porque senão Deus não ia falar. Quando Deus ele fala é porque tem como. Então, hoje eu quero deixar essa palavra que nós somos igreja, nós somos o sal da terra. E quando o Senhor ele nos muda, é para que tudo isso aqui, quando ele fala para ser com uma criança, e quando você olha para uma criança e você vê, né, o como é suave, né? Por isso que às vezes a gente fala assim, poxa, eu quero ser como criança, né? Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Porque quando a gente nasce de novo, a gente tem todas essas características já em nós. Sede santo como eu sou santo, né? Então vamos voltar. Hoje eu quero, antes de eu passar para a Cris, eu quero rapidamente, né, só fazer essa declaração profética. Queria que você fechasse seu olho. E eu queria pedir agora, né, diante do Pai, Deus, faça-nos voltar ao nosso primeiro amor, voltar à inocência, te amar quem tu és, Pai, voltar à inocência, como uma criança que ama o seu pai, como uma criança que acredita no seu pai. Nós queremos hoje voltar àquele nosso primeiro amor, aquela nossa leveza que nada, Senhor, nos fazia, nada nos abatia. Nós ríamos para tudo. É tão bom. Alguém podia pisar no nosso pé que nós olhávamos e falávamos, eu te perdoo, meu irmão, eu te perdoo. Ó Pai, faça-nos voltar esse primeiro amor, faça-nos voltar essa inocência, Pai. Olha para nós nesta manhã, purifica o nosso coração, o nosso ser. Nós queremos, meu Pai, ter essa pureza hoje. Nós queremos tirar esse peso que o Senhor tirou lá atrás e a gente vem de novo querendo colocar pesos em cima de nós. De novo querendo trazer, Senhor, traumas, fazer novos traumas, novas bagagens. Ó Pai, queremos hoje tirar esse fardo de nós. E queremos hoje ser leves. E eu profetizo hoje uma leveza na tua vida. Eu profetizo hoje um ar puro e leve, uma brisa suave agora entrando dentro da sua casa, uma brisa suave entrando no seu lar, uma brisa suave entrando no seu casamento agora, uma brisa suave entrando agora no seu relacionamento com seu filho, uma brisa suave entrando na história desse adolescente, dessa criança, uma brisa suave entrando agora na fase desse seu filho que é adulto, uma brisa suave entrando agora na sua vida profissional, uma brisa suave agora entrando na sua vida espiritual, uma brisa suave agora entrando na sua casa, aonde você está agora, uma brisa suave entrando na sua mente agora, um consolo vindo do eterno, do alto, uma direção do Altíssimo, uma atuação do Espírito Santo agora dentro do teu ser, um entendimento agora de que não adianta você levar isso, solta agora esse peso do medo, da preocupação, do medo, solta agora esse peso do medo, seja leve agora, confia no teu Pai, confia no teu Redentor, confia no teu Senhor nessa manhã. Eu profetizo isso na sua vida nessa manhã. Leveza, em nome de Jesus. Obrigada, Cris, pela oportunidade. Deus abençoe a vocês, a vossa vida. Paz do Senhor, estou aqui para falar um pouquinho do projeto Mães e Filhos que Oram. E talvez você esteja perguntando, mas o que é o Mães e Filhos que Oram? O Mães e Filhos que Oram nasceu no ano de 2019 em Londres, com o objetivo de conectar o coração de mães e filhos a Deus através da oração, restaurando o altar do Senhor dentro da nossa casa. Nós temos devocionais e oração na plataforma do Zoom de segunda a sexta,
Siga-nos na página do Instagram para você ter todas as informações e não ficar de fora. Que Deus fortaleça a sua vida de oração em família, porque é para isso que nós estamos aqui. Esperamos por vocês.